Bem-vindos ao Faz Direito Podcast. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece no universo jurídico, explicado pelos melhores especialistas. Faz Direito Podcast, tudo que você precisa ouvir em um só lugar. Apresentado por Rose Jacomin e Érica Marinho. Vamos lá? Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Faz Direito, que começa agora. Eu sou Érica Marinho e ao lado da doutora Rose Jacomin iremos apresentar o programa de hoje. Doutora Rose, seja bem-vinda, que prazer recebê-la novamente. Muito obrigada, Érica, alegria toda minha e a nossa convidada especial do podcast nessa manhã, a professora Cláudia Barros. Ela vai tratar de uma temática que tem um pouco do braço do sistema penitenciário brasileiro. Para os nossos ouvintes que ainda não entendem muito da área jurídica, a sociedade em geral, quando nós falamos da crise do sistema penitenciário, nós visualizamos muito aquela fase de superlotação nos presídios. Então, tratar dessa progressão de regime de pena dentro do nosso ordenamento jurídico é verificar se realmente tem que ficar naquela fase detido ou não, se ele tem que cumprir pena dentro dos presídios ou não. Isso de uma forma muito singular e muito simples. Com o tecnicismo da área jurídica e com a nossa convidada especial, a professora Cláudia Barros, nós vamos debruçar nessa temática. Então, mesmo que você ainda não esteja no curso de Direito, vai verificar que esse tema ele tem um lado espinhoso, porque é o lado do direito penal mais espinhoso, mas como é que ele é essencial para a nossa área jurídica. É verdade, doutora Rose. E lembrando que doutora Cláudia Barros é promotora de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, também professora de Direito Penal e Legislação Penal e Especial. Doutora Cláudia, seja muito bem-vinda. É uma grande satisfação recebê-la no Faz Direito. Eu que digo, um prazer enorme estar contigo, Érica, estar com a professora Rose Jacomin, minha grande amiga, falando de um tema sobre o qual eu gosto muito de falar, né, que é direito penal. Sou professora de direito penal já há muitos anos, há 24 anos de Ministério Público e 23 anos como professora de direito penal. Então, é sempre uma delícia poder falar sobre essa matéria, principalmente porque, como eu estava até falando aqui antes, né, às vezes as pessoas não conseguem compreender determinados mecanismos, não conseguem compreender determinados institutos de legislação penal, da legislação penal e da execução penal, e por isso, Rose, falam muito mal de determinados institutos e buscam alterações legislativas que, a rigor, de nada adiantam para a gente. Então, é sempre um prazer poder falar sobre o tema e espero poder contribuir. Muito bom. Doutora Cláudia, nós temos de praxe, né, de tradição, uma pergunta bem importante, sempre a primeira pergunta para inaugurar o Faz Direito. Gostaria que a senhora explanasse um pouco sobre a importância do promotor de justiça nessa temática sobre o sistema penitenciário, dentre tantas áreas importantes para a sociedade em geral. O papel do Ministério Público na execução penal, ele é um papel de extrema importância. O Ministério Público ele funciona durante todo o tempo como fiscal do cumprimento da legislação, e nós temos, a meu ver, né, e me deixa aqui puxar a sardinha para o meu lado, óbvio, como eu costumo dizer, nada que se faça nessa vida sem amor se faz bem. Então, tudo aquilo que a gente se propõe a fazer tem que ser com aquela paixão, aquela coisa que faz com que os olhos da gente brilhem sempre. Se não tem alguma coisa errada, né, aí no desempenho das nossas funções. E, queira eu ou não, né, e eu quero muito, graças a Deus, eu adoro a minha instituição, mas o papel do Ministério Público dentro da execução penal, repito, é de fiscalização o tempo todo do fiel cumprimento da lei. E o nosso papel é dificílimo, sabe, Érica? Porque o nosso papel, muitas vezes, é mal compreendido. Mal compreendido pela sociedade, mal compreendido, às vezes, até por determinadas pessoas que desejam fazer prova para o Ministério Público. Porque o Ministério Público, ele é, acima de qualquer coisa, uma parte imparcial. Olha como isso é difícil.
porque nós somos aquilo que se chama de magistratura de pé. Então, o Ministério Público, ele não é aquilo que muitos pensam, a máquina de acusação que muitos pensam. O Ministério Público não está aqui para que as pessoas estejam na cadeia. O Ministério Público está aqui para ser um fiel executor e fiscal da fiel execução da lei. E para ser fiel executor da lei, ele não pode dela se separar, ele não pode dela se desvencilhar e nem dela ficar distante, se distanciar, como às vezes parecem desejar. O nosso papel é a lei. O nosso papel não é ser bom, não é ser ruim, não é ser mal, ou ser bonzinho. O nosso papel é o fiel cumprimento da lei. E isso, às vezes, torna a função do Ministério Público uma função muito complicada. Se vocês me permitem, eu gostaria de contar um episódio vivido essa semana aqui no meu gabinete. À vontade, doutora. Que foi isso para mim. Eu levei para casa até na hora de dormir, né? Contando lá as coisas do dia para o marido. Aí contei essa história, falei assim, caramba, hoje eu saí feliz do meu gabinete. Hoje eu saí feliz do meu trabalho. Veja, nós temos hoje em dia, né, na nossa legislação, o acordo de não persecução penal, que evita que nós denunciemos muitas pessoas, né, que deveriam ser, pela legislação tradicional, ou a que nós tínhamos, enfim, essa pessoa poderia ser denunciada pelo Ministério Público, mas agora se faz um acordo de não persecução penal e sequer se denuncia a pessoa, desde que a pessoa aceite ali os termos daquele acordo. Muito bem, nessa semana, um rapaz a quem se investigava pela prática do crime de receptação veio aqui ao gabinete porque eu mandei para ele um acordo de não persecução, quer dizer, a proposta de um acordo de não persecução penal. Ele disse, eu não vou assinar nada, porque eu não pratiquei crime nenhum. E eu disse, então, venha me procurar, deixe-me ouvir, deixe-me saber a sua versão, me fale o que você tem, né? E aí, ele chega aqui e me diz, doutora, eu não sabia que isso aí era roubado. Doutora, eu comprei do meu vizinho. Doutora, isso pode procurar aí, ó. Teve um dia tal que eu fui lá na casa do meu vizinho, falar, você vai ter que ir à delegacia comigo, porque não fui eu não sabia, você sabe que eu não sabia. E ele não quis ir comigo, doutora, porque ele sabia que ele estava errado. Mas eu não posso aceitar. Aí, querida, sim, lendo os elementos dos autos, eu disse, de fato, eu não posso nem pensar em denunciar esse rapaz. De fato, o que ele está me dizendo aqui não está nos autos, mas não estava ainda nos autos, mas eu posso concluir por isso, aquilo que eu tenho nos autos. E disse, você pode ir tranquilo para sua casa, porque será promovido o arquivamento com relação será promovido o arquivamento com relação àquilo que se imputa a você. Eu fiz o acordo de não persecução penal para o outro e, com relação a ele, promovi o arquivamento. Quando eu acabo de falar isso, ele me diz o seguinte, ele estava voluntariamente internado numa clínica para tratamento de alcoolismo. E eu fiquei imaginando, meu Deus, olha o reflexo disso na vida desse rapaz. Se eu tivesse, porque ele não quis assinar o termo de acordo de não persecução penal, tivesse denunciado esse rapaz, olha o impacto disso na vida desse rapaz. Então, ele saiu daqui dizendo, não era nada disso que eu pensava do Ministério Público. Não foi nada disso que me falaram do Ministério Público. Me disseram até, doutora, que vocês ganham pelas denúncias que oferecem. Eu falei assim, não, isso não é verdadeiro. E foi maravilhoso naquele momento, esse episódio, por duas razões. Porque eu pude, mais uma vez, vivenciar aquilo que eu acho que significa, de fato, ser promotora de justiça. E porque eu pude, naquele momento, ao aplicar a lei, apenas a lei, e com um olhar para aquela pessoa, a pessoa queria falar comigo, ela queria poder dar ela queria poder dar a versão dela. E eu pude contribuir para que uma pessoa que já está numa situação de desespero não mergulhasse ainda mais nessa dor e nesse desespero, porque você imagina. Você está querendo se livrar
voluntariamente procurando uma clínica para recuperação de pessoas de alcoólatras. Ele disse, doutor, eu sou alcoólatra, eu não consigo, eu estou tentando. Eu poderia ter feito aquele homem se afundar ainda mais, Sim. se não desse aquele olhar, né? Repito, nem bom nem mal, mas apenas a lei. da lei. É só isso que as pessoas precisam. E é isso que é o Ministério Público. E esse Ministério Público deve funcionar assim, do início ao fim, lá na execução penal, com o mesmo rigor de um fiscal da lei. E repito, nem bom nem mal, apenas aplicando a lei, olhando para a pessoa, para as necessidades daquela pessoa, para a realidade daquela pessoa e para a realidade da legislação. Sensacional. E é muito bom. Eu amo isso. Eu amo isso. Ver pelos brilhos dos seus olhos, como ele vem intenso, né? E acaba, não é? E acaba estimulando, porque é um concurso, inclusive, desejado por muitos. Nas suas tratativas, verificando, inclusive, dessa fase da execução penal, para você, nosso ouvinte que está acompanhando essa edição do podcast, então tem toda uma fase de procedimento, de investigação processual, até chegar à fase final, ou mesmo de uma forma provisória. A professora Cláudia, ela vai esclarecer melhor. Mas quando tem, por exemplo, uma sentença transitada em julgado, né, nessa fase da execução definitiva, e ele passa por essa fase de cumprimento de pena, tem as opções e as possibilidades, inclusive, de progredir desse regime. Então, tem uma condenação, essa condenação ela vai ser perseguida, e o magistrado da execução penal, ele verifica realmente essas nuances. Porque quando está em fase de cumprimento de pena, Claudinha, inclusive, ele pode cometer, inclusive, outros crimes, né? Então, eu queria que você explicasse tanto esse lado benéfico, que ele pode ter alguns benefícios e que a sociedade, às vezes, tem muita dificuldade de assimilar, porque nós não temos prisão perpétua, e ele sai dos presídios, e se não tiver uma oportunidade, ele acaba tendo esse ciclo vicioso e acaba delinquindo. Então, como que você vê essa fase da progressão do regime penal e como ele se dá? Porque eu acho que muitos dos nossos ouvintes, inclusive, não sabem dessa estrutura. Quando uma pessoa é condenada com trânsito em julgado, não cabem mais quaisquer recursos, inicia-se o cumprimento da pena. Se essa pena for uma pena privativa de liberdade, é possível, a lei traz possibilidades, né? A lei traz alternativas. Primeiro, a lei permite que se substituam essas penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos. Essas penas restritivas de direitos são, pelos leigos, né, muitas vezes denominadas penas alternativas. Eles colocam tudo no viés do alternativo, né? E essas penas restritivas de direito podem ser uma prestação pecuniária, prestação de serviços à comunidade, né? Fornecimento de cestas básicas, né? Enfim. Mas quando a lei não permite que se faça essa substituição e se tem que cumprir a pena privativa de liberdade, a lei ainda traz um outro instituto, quando não é possível a substituição, que é a suspensão da execução da pena, o sursi. Nesse caso, a pessoa não vai ter a sua execução iniciada, ela não vai para o cárcere, ela fica sujeita a um período que se denomina período de prova, e durante este período ela está sujeita a condições, e ela deverá cumprir essas condições. Se as cumpre naquele período, que vai de 2 a 4 anos, a depender do que se estabelecer para o caso concreto como período de prova, isso num sursi normal, porque também temos o chamado sursi etário e sursi humanitário, e aí são 4 a 6 anos, mas aí a pessoa, durante esse período de prova, a pessoa cumprindo todas as condições, ela não se recolheu ao cárcere, mas ela cumpriu todas aquelas condições a que se submete porque aceitou, está extinta a sua pena, nos termos do artigo 82 do Código Penal. Está extinta a pena, pronto, não há mais penas a cumprir. Ela não foi para o cárcere,
mas ela já cumpriu o período de prova, pronto, está extinta a pena. Não há mais pena a cumprir. Se não for possível a substituição, se não for possível o sursi, que é a suspensão da execução da pena, aí a pessoa inicia o cumprimento da pena privativa de liberdade. Tá? Eu gostaria de fazer aqui uma pausa para um comentário. Muitos que nos ouviram devem estar pensando assim, mas isso é um absurdo. A pessoa foi condenada, transitou em julgado a sentença condenatória e ela pode não ser recolhida ao cárcere? Sim. Se submetendo a um período de prova no sursi ou então cumprindo penas restritivas de direitos, na verdade, na outra ordem, né? Porque primeiro tem que ver se pode haver o cumprimento de penas restritivas de direito em substituição e só depois que se analisa se cabe o sursi. Mas as pessoas esquecem que há crimes e crimes, há criminosos e criminosos, há condenados e condenados. E, portanto, para pequenos crimes, Rose, não adianta uma pena privativa de liberdade. O cárcere, ele é um mal pior ainda. Ele vai fazer muitas vezes, ele poderia fazer muitas vezes, com que aquela pessoa que poderia entrar no trilho, certo? Com uma medida menos drástica, acabe sendo jogada na cova dos leões e dali saia pior. Isso é fato. Isso é fato. E uma coisa muito importante para que nós também, no estudo do direito, uma coisa que é muito importante é que nós não estejamos alijados, distanciados da realidade social do nosso país. Que nós não estejamos alijados, dissociados, afastados completamente da realidade das pessoas. Existem, repito, crimes e crimes, pessoas e pessoas, condenados e condenados. Para crimes que não são tão graves, essas medidas são altamente benéficas, não apenas para ele condenado, mas para toda a sociedade. Então, cumprir a pena privativa de liberdade, quando não é possível que se cumpram essas penas alternativas, digamos assim, ou sursi, é o final, é a parte final, né? E então, quando não é possível substituir, se cumpre nessa parte final, se cumpre a pena privativa de liberdade. E aí, como eu disse, a pena privativa de liberdade, ela inicia o seu, ela pode ser iniciada e depois a pessoa vai progredindo no regime de cumprimento de pena. Outra coisa que ninguém se conforma. Mas progredir é um absurdo, tinha que ficar preso o tempo todo. Mas não é isso que nós escolhemos para nós enquanto país. Não é isso que a nossa Constituição diz. Como Rosinha, muito bem, me permita chamar aqui minha amiga Rosi Giacomin de Rosinha, como muito bem colocou, né? O que você tem é a possibilidade de progressão. Mas esta possibilidade de progressão é decorre da Constituição. A Constituição que anda tão esquecida. A Constituição que muitos agora cismam em não cumprir. A Constituição, ela diz que a pena há de ser cumprida de acordo com o princípio da individualização. Então, cada condenado na execução progredirá ou não de acordo com o seu comportamento carcerário. De acordo com o seu comportamento carcerário. Pelo bom comportamento, ele vai aos poucos sendo reinserido na sociedade. Ele aos poucos vai saindo. E quais são, já falando em progressão, quais são as mudanças da progressão de regime após a lei anticrime? Acho que vale a pena nós lembrarmos, né? Qual é a sua ideia de um pacote anticrime? Você acha que esse pacote anticrime, ele tornou as coisas piores ou melhores para o criminoso? Qual é a sua ideia? Como cidadã brasileira, como jornalista, qual é a sua ideia? Bom, espera-se que uma lei anticrime para quem comete o crime seja uma lei que realmente puna. Estou errada? Puna, mas de forma mais... Você pensa, vamos lá, você pensa de alguma coisa mais rigorosa, não pensa? Sim.
que, por exemplo, antes do dia 23 de janeiro de 2020, quando entra em vigor o pacote anticrime, Érica, uma pessoa que praticasse um crime hediondo, sendo reincidente, teria que cumprir 3/5 da pena, vamos aqui pensar em termos matemáticos, que correspondem a 60% da pena. Ok? Hoje, a pessoa reincidente, quando pratica crime hediondo, só cumpre 60% da sua pena se for reincidente específico. Ou seja, só se o crime anterior também tiver sido um crime hediondo. Porque se ela for um reincidente genérico, ou seja, antes praticou um crime que não era hediondo e agora praticou um crime hediondo, ela cumpre ou 40 ou 50, porque o pacote anticrime, para fins de crimes hediondos, transformou o reincidente genérico em primário. Ele é igual ao primário. Ela tem um efeito contrário com relação aos crimes hediondos para os reincidentes genéricos. Entende? Por outro lado, também existem algumas situações que a gente vê a sociedade sendo muito contrária. Eu gostaria muito que as pessoas refletissem que nós não temos, como a Rose destacou, não existe entre nós prisão perpétua. As pessoas acham que alguém tem que ficar na cadeia, apodrecer na cadeia, mas essa não é a solução constitucional que temos. Esse não é o país que temos. O nosso país não permite prisão perpétua. O pacote anticrime trouxe que o máximo de cumprimento de pena privativa de liberdade, que antes era de 30, agora são 40. Nisso piorou. Certo? Nisso piorou. Mas também é preciso que as pessoas reflitam que existem determinados benefícios da execução que podem ser altamente vantajosos para toda a sociedade. Altamente vantajosos para toda a sociedade. Eu acredito que nesse quadro de execução penal, o que nós temos são dois lados radicais que se contrapõem e que puxam demais a corda. Uns que querem todo mundo livre, todo mundo solto, todo mundo sem nada. E outros que querem prisão perpétua, pena de morte. Não tem na Constituição só para crime, só em período de guerra, declarada nos termos da Constituição. Então ficam dois lados aquela tensão, Rose, para os dois lados. E com este discurso polarizado, com esse discurso de ódio dos dois, são dois lados que estão aqui se digladiando. Eles esquecem que nós estamos deixando de construir o melhor, vendo determinados pontos que são comuns e que são especiais e que são necessários. Então, existem benefícios da execução que são necessários. Como existem benefícios da execução que são absurdos. Será que não se pode conversar sobre isso? Então, por exemplo, nós temos a saída temporária. A saída temporária de presos, né? Existe alguma coisa errada com relação à saída temporária de presos? Destacando que atualmente não se permite a saída temporária para preso condenado por crime hediondo com resultado morte, né? Eu gostaria de aqui ressaltar que a saída temporária, se for concedida nos termos da lei, ela é um excelente benefício. Mas é um absurdo, porque aquele fulano, um traficante perigosíssimo, aquele homicida perigosíssimo, com péssimo comportamento carcerário, está na rua. Bem, então, o erro não está na lei. O erro não é o benefício. O erro está na caneta que concedeu o benefício.
Entende o que eu quero dizer? Porque, na verdade, pelo caos que se colocou na execução penal no Brasil, a lei de execução penal ela é muito pouco observada. Não é, Rose? Você conhece, né, Rose? Você, a professora Rose Giacomin, também trata com essas questões de execução penal. Eu gostaria de saber, Rose, você concorda com isso que eu estou falando, minha querida? É uma reflexão muito necessária e pontual, porque quando nós olhamos para a sociedade, principalmente aqueles que não estão na nossa área jurídica, geralmente vem nessa fase de cumprimento de pena com uma punição muito grande, não é? E abre aspas e fecha aspas ao final, mas que entendem às vezes que bandido bom é bandido morto. Então, lidar com a execução penal diante de tantas essas dificuldades, o nosso papel, quando nós pensamos em impacto social, inclusive é muito o nosso legado em ajudar esses familiares com informações na fase de cumprimento de pena, ajudar aqueles que não têm condições de pagar os honorários de um advogado, porque a própria lei de execuções penais fala que é um papel da Defensoria Pública, mas falta braços para a Defensoria Pública, não é? Então, pode ser que tenha uma progressão de um regime e ele nem está utilizando esse benefício. Passam-se meses, já encontrei casos, inclusive, de anos que ele não precisaria estar lá. Então, eu queria muito fazer um contraponto com o seu parecer, minha amiga, olhando um pouco para o sistema penitenciário brasileiro. Nós estamos falando de superpopulação nos presídios, da atuação de diversos poderes e órgãos públicos que são essenciais. O Ministério Público, ele faz parte desse escopo. Como que é um pouco a sua atuação na área da execução penal? Daqueles que precisam tanto dessa fase de cumprimento de pena, mas com eficiência. Queria muito ver o seu olhar da prática jurídica, porque tem muitas lacunas, dores, não é? E feridas que precisam ser feridas ali que precisam ser tratadas. Perfeito, perfeito. Agora, só tem uma questão, Rose. Existem também determinadas assertivas, determinadas ideias que são colocadas como ideias que corresponderiam a uma realidade que muitas vezes a gente não consegue constatar. Vamos lá. Quando se fala de população carcerária no país, eu acho que é preciso que se olhe esse número, ou que se analisem esses números, colocando-se na pauta o número de habitantes que tem o Brasil. É óbvio que o Brasil, como uma das maiores populações do mundo, não poderia ter jamais o número de pessoas no sistema penitenciário que tem um país minúsculo, muito menos populoso que nós. Isso é fato. Segundo, será que o nosso problema, onde estão essas pessoas que compõem a população carcerária do país? Eu estou aqui porque eu só queria que nós, não digo eu, você, Érica, eu digo que a população brasileira, a sociedade brasileira, analisasse isso com um carinho. Porque números também são estudados. Números podem ser estudados e números têm sentido e significado. Então, eu preciso estabelecer quantas dessas pessoas que estão na execução penal estão, de fato, encarceradas. Será que essas pessoas estão, de fato, encarceradas? Segundo, os que estão encarcerados, a condição de encarceramento horrível, desumana. Deveriam estar encarcerados? Sim. Muitos. Mas em condições dignas, como determina a Constituição e a Lei de Execução Penal, porque, afinal de contas, é a nossa dignidade que não se perde por força de uma condenação. Se perde a liberdade, não a dignidade. Então, sempre que se fala sobre isso, eu vejo um lado muito romântico. Aliás, eu sempre vejo visões muito românticas, novamente,
para dois polos distintos. Ninguém é punido nesse país? Claro que há gente punida nesse país. Né? Ou esse país pune demais? Não, pune demais também não. Eu vejo, sabe, uma lacuna nos dois polos do discurso. E não vejo um debate sério a respeito disso, um debate sem paixão. Aqui o debate é técnico. E eu não consigo muito encontrar isso. Certo? Então, eu não consigo ver o que os polos distintos me dizem. Eu consigo ver muita gente que está solta e não deveria estar, muita, porque vai dizer para a mãe daquela vítima, vai tentar explicar para a mãe daquela vítima que a pessoa matou o filho dela e, se for crime hediondo, vai ficar metade da pena, se for primário, vai ficar metade da pena, vai cumprir metade da pena e vai progredir de regime. E quando progredir, vai começar a gozar de benefícios que não gozaria antes. Quer dizer, para muitos significa de verdade rua, quando não é isso que a lei determina. Mas na prática significa. Para a mãe da vítima, para a família da vítima, para a sociedade como um todo, isso é bem complicado. Sim. Então, analisar a quantidade de reincidentes que estão na rua, e eu estou falando com base na legislação. Se for cumprida a legislação, ok, mas muitos estão na rua sem que a legislação autorize. Por outro lado, vai dizer para a mãe do condenado que é certo, que é digno estar naquele lugar sem nenhuma condição, sem assistência, sem um olhar do Estado, quando a Constituição garante que ele tenha. É isso. Quando nós não analisamos a dor do outro lado, nós não conseguimos chegar a esse consenso. Nós vamos viver essa briga. É esse que é o meu problema. Eu acho que existem narrativas equivocadas nos dois polos. Nos dois polos. A profundidade e a seriedade do assunto é imensa. Né? Como a senhora bem destacou, existe uma lacuna muito grande entre os extremos, né? Muito. E como o nosso programa, né, como o nosso podcast, ele também é ouvido pela sociedade em geral, doutora, eu gostaria que a senhora explicasse, então, para nós, como funciona esse regime de progressão e em quais situações realmente é aceita. Bem, a progressão é aceita para todos os crimes. Não existem entre nós crimes que não admitam progressão. Em 1990, quando veio a Lei dos Crimes Hediondos, ela previa a não progressão para os condenados pela prática de crime hediondo. Essa impossibilidade de progressão para os condenados pela prática de crime hediondo, ela permaneceu entre nós válida até 2006, quando o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o dispositivo. Nós vivemos durante 16 anos com uma legislação infraconstitucional que não permitia a progressão no regime de cumprimento de pena. Tá? Hoje, todos os crimes admitem progressão. A depender do crime, essa progressão se dará, se não for crime hediondo, com 16%, com 20%, 25% ou 30% de pena cumprida. Se for crime hediondo, 40%, 50%, 60% ou 70% da pena cumprida. Mas, em qualquer caso, além do tempo que a pessoa fica em cárcere, também é preciso que se afira a questão do seu comportamento carcerário. Então, existem requisitos de cunho objetivo e requisitos de cunho subjetivo. O comportamento carcerário, positivado pelo diretor do estabelecimento prisional, ele é indispensável. Uma pessoa, em tese, terá direito à progressão
se ostentar um bom comportamento carcerário. Isso é exigência legal. Aí olha onde está o problema. Como se afere esse comportamento? Os critérios. Antes nós tínhamos o exame criminológico, né, Rose? Que era um exame muito melhor elaborado, né? Feito por uma equipe interdisciplinar. Né? Hoje não. Hoje, porque nós temos um número tão grande de pessoas no sistema, isso hoje é feito através do relatório do diretor do estabelecimento prisional. E qual é o grau desse, como eu vou explicar? Esse relatório é fidedigno? Esse relatório, de fato, retrata a realidade daquele preso específico? É muito complicado. E hoje ainda existe na nossa legislação, com relação às mulheres, isso é uma muito importante observação a ser feita, com relação às mulheres grávidas ou às mulheres que são mães de crianças ou são responsáveis por pessoas que são portadoras de deficiência, se esses crimes não tiverem sido praticados contra essas crianças, podem até ser hediondos, né? Na verdade, é uma regra estabelecida não em favor da mulher, mas em favor dessa criança ou dessa pessoa portadora de deficiência, elas precisariam cumprir apenas 1/8 da sua pena, ainda que o crime seja hediondo, para a obtenção da progressão. O que sofre muitas críticas, né? Porque cada vez mais se arregimentam mulheres para a prática de crimes, cada vez mais as mulheres são, de alguma forma, aliciadas, de alguma forma trazidas pela prática do crime, com a promessa de que muito pouco pode acontecer. É isso. E faz muito sentido. Faz muito sentido. Inclusive, eu já vou dar um próximo passo, Érica, para convidar a professora Cláudia Barros, porque vale muito uma temática só sobre o cárcere feminino. É um outro olhar, é uma outra fragilidade, tem legislação, inclusive, muito carente, e, ao mesmo tempo, quais os benefícios que elas não sabem, não é? Porque a maioria entra realmente dentro desse caminho pelos motivos que a professora Cláudia narrou. É muito sensível essa pauta e muito essencial, não somente para os operadores, alunos da área jurídica, mas para todos nós, né? Muitos sofrem, inclusive, de abandono afetivo. E, Claudinha, minha querida, assim que seus alunos te chamam, e eu tenho a oportunidade de convivência com você e o seu marido, que sou muito fã do Porto, e no seu dia a dia, no exercício da sua profissão, eu gostaria muito de te ouvir com as palavras finais, você falando um pouco da sua carreira acadêmica, não é? Você leciona nas escolas oficiais, e tem muitos que buscam, inclusive, a aprovação no concurso do Ministério Público. Como que você poderia estimular os nossos ouvintes e como que está essa estrutura do concurso público no Ministério Público atualmente? O Ministério Público e a magistratura, eles são, assim, desejo, né, de muitos estudantes de direito. E eu tenho a felicidade de dar aulas para jovens, outros nem tão jovens assim, mas jovens no pensamento, jovens nas ideias, né, que querem muito entrar, que querem muito ingressar nessas carreiras. São concursos difíceis, mas são concursos que estão, na minha opinião, cada vez melhor estruturados, principalmente, e nisso eu bato palmas para a atuação do CNJ e do CNMP, que criaram aí requisitos bastante claros e que deverão ser observados pelas bancas examinadoras por ocasião da realização dos concursos. Então, por conta da atuação do CNMP e do CNJ, no que tange aos concursos públicos para as áreas aqui, para essas áreas, eu acho o concurso um concurso bacana, um concurso que te demanda conhecimento, mas que não é nada impossível, muito pelo contrário, demanda muito estudo, demanda muita disciplina, né? São provas difíceis, mas eu devo dizer a você que atualmente é a coisa que eu mais gosto de fazer.
E explico por quê. Porque quando nós damos aula, nós renovamos as ideias sem determiná-las. Porque eu não aceito pautar ideologicamente aluno meu algum. Eu gosto de trazer as ideias e dizer das ideias quais são as ideias. As ideias são essas. Essa tem isso aqui contrário, isso aqui tem isso aqui a favor. Essa ideia tem essa crítica, essa ideia tem essa crítica. Essa ideia é aceita por alguns, essa ideia é aceita por outros. Para que o aluno escolha a que ele vai trilhar. Isso, para mim, é importantíssimo. Mas a possibilidade de você ministrar aulas e você participar da formação dos futuros promotores, para mim, é algo impagável. Porque é a renovação. É a renovação que te traz esperança de dias melhores, é a renovação que te traz a esperança de que nós poderemos construir algo muito bacana para o nosso futuro. E é a renovação que todo país precisa para seguir. E eu tenho muito orgulho de contribuir, uma migalhinha que seja, para essa renovação, plantar aquela sementinha no coração de cada um dos meus alunos. Isso, para mim, é fantástico. E isso, para mim, é o futuro do Ministério Público, por exemplo. É o futuro do Ministério Público. Professora Cláudia Barros, foi uma alegria recebê-la no nosso podcast Faz Direito. Já renovo o convite para dar continuidade à temática, porque a área penal ela é essencial, levar conhecimento e estimular ainda mais os estudos dos nossos ouvintes. Érica, é com você, eu fico com o coração em festa, é uma alegria muito grande receber a Claudinha na nossa casa. E é um enorme estar com você, sempre. Doutora Cláudia, prazer imenso conhecê-la, mesmo que virtualmente. Espero que tenhamos oportunidade de nos conhecer também pessoalmente. Foi um prazer recebê-la. Muito obrigada por nos levar a reflexões tão importantes, não só para o aluno, mas também toda a sociedade em geral. Foi realmente um momento ímpar, o podcast de hoje. Muito obrigada, Érica. Muito obrigada por terem me convidado, por me terem possibilitado participar e desejando a todos vocês muito sucesso no podcast. E que nós consigamos refletir e fazer direito, né? Com toda certeza. Bom, eu sou Érica Marinho e a nossa entrevistada de hoje foi a doutora Cláudia Barros, promotora de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, professora de Direito Penal e Legislação Penal e Especial. E sempre, é claro, ao lado da minha querida amiga, doutora Rose Jacomin. E você não deixe de acessar a página do Centro de Formação Jurídica. Lá você tem acesso a materiais incríveis, exclusivos, que vão enriquecer ainda mais o seu aprendizado. Além de entrevistas como essa, com profissionais extraordinários que trazem muito conhecimento, experiências e reflexões para você. Nós ficamos por aqui. Até o próximo Faz Direito.